Você já colocou um cafezinho no seu altar para os pretos velhos? Ou talvez você sentiu aquele cheiro inexplicável de café coado no meio da tarde, sem que ninguém estivesse na cozinha? Bom, nesta noite, no Madrugada com Deus, nós vamos falar sobre uma das forças mais resilientes de nossa espiritualidade: os pretos velhos. Hoje, dia 14 de abril, voltamos nossa atenção para essa falange de luz que não trabalha com grandes espetáculos, não, de maneira nenhuma, mas com a eficácia da simplicidade. Eles são os mestres da psicologia ancestral e da manipulação das ervas. Se você está com o coração pesado ou a mente fechada, trancada de nós, entenda agora como a energia destes anciões atuam diretamente para desatar todos estes nós e destravar a sua vida. Fique aqui conosco, você está no Madrugada com Deus, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom, todas as terças-feiras eu me comprometi com você de estudarmos um tema um pouco mais aprofundado, e o tema que trazemos hoje é sobre essa falange dos pretos velhos, a força dos pretos velhos. Você já deixou um cafezinho para um preto velho? Você sabe que, infelizmente, a ignorância humana acaba criando pré-conceito, ideia preconcebida. Infelizmente, muitos preconceituosos, eles não se aprofundam para entender o significado de determinado trabalho, de determinada coisa ou de determinada ideia. E simplesmente diz, isso daí é coisa disso, é coisa de macumba, é coisa não sei o quê, é coisa de espírito, de pouco entendimento. Nós já ouvimos isso, eu não sei se você já se deparou com isso, mas nós já ouvimos que a falange dos pretos velhos, dos ciganos, dos baianos, é da esquerda, é disso, é daquilo. Meu Deus, são espíritos dedicados a ajudar outros espíritos a vencerem os seus desafios, mas cada um atuando naquela área que é específica de um conhecimento milenar que cada espírito traz. Hoje nós vamos focar a nossa atenção essa falange dos pretos velhos, especificamente hoje, dia 14. Esses espíritos são anciões que trazem uma bagagem de conhecimento imenso, tanto que eles têm o controle, eles não se exaltam, eles estão sempre serenos, porque essa serenidade é alcançada quando você se eleva. O espírito elevado, ele é sereno. Ele não cai na tolice de rebater o mal com o mal. Não, eles têm o controle de todo tipo de situação em que a vida nos leva a viver, a passar. Então, estes irmãos, eles são grandes psicólogos. Sim, tem uma psicologia que é impressionante, aquela que o próprio Cristo mostrou. Sabe, eu tenho estudado uns livros escritos por Augusto Cury, eu acho que já falei isso aqui, Augusto Cury é um escritor e ele ele escreveu alguns livros sobre o mestre da sabedoria, o mestre dos mestres, o mestre da serenidade, e ele está falando do Cristo Jesus. E o Cristo Jesus, ele tinha essa psicologia de saber lidar com cada pessoa, cada situação. Ele não perdia o controle do seu equilíbrio, de maneira nenhuma. Estes espíritos que nós chamamos de pretos velhos têm esse poder de se manter sereno em qualquer circunstância.
Olha o exemplo que o Cristo deu. Ele sabia que ele ia ser entregue aos sacerdotes. Ele sabia que ia ser traído por Judas. Ele sabia disso. Tanto que ele disse para Judas, faça o que você tem que fazer. Olha a serenidade daquele espírito. Olha a capacidade de domínio das emoções. Esses pretos velhos têm essa serenidade. Mas, infelizmente, o preconceito acaba associando uma corrente de trabalhadores da seara de Cristo como sendo inferior, porque fala de preto velho. E aí associaram a preto velho ser escravo, sofrido e a cor da pele. Não, pelo amor de Deus, é apenas uma corrente que chegou ao patamar, pela evolução, pela compreensão, de ter controle. E eles sabem manipular as forças da natureza a favor de quem busca ajuda deles. Isto é a corrente dos pretos velhos. Esta é a força da corrente dos pretos velhos. Mas por que, Júlio, então, no decorrer desta vida, associaram pretos velhos a sofredores? Porque estes espíritos, eles, para ajudar aqueles irmãos que sofriam a escravidão, eles pediram licença e autorização para reencarnar junto àqueles grupos, para dar o suporte. Isso é evolução espiritual. Eles vieram, sim, muitos deles como missionários, sentiram na pele o sofrimento deles para poder ter condição de acolhê-los. Esses pretos velhos envolvidos naquele momento da humanidade, esse momento, olha, não posso nem dizer, esse momento tenebroso da humanidade, onde seres humanos escravizavam seres humanos, eles estavam ali dando suporte àqueles menos acolhidos, mais sofridos. Aqueles mais sofridos eram acolhidos por estes pretos velhos que davam ali toda a assistência que eles precisam, psicológica e física também. Por isso que são grandes manipuladores das ervas. Eles manipulavam para curar dores físicas, mas a cura verdadeira dos pretos velhos era da alma, para que aquelas almas elas não se revoltassem contra os seus senhorzinhos. Porque se ela se revoltasse contra eles, essas almas levariam essas chagas não apenas na pele das chicotadas, mas levariam na sua alma. E ao desencarnar, não estariam livres, continuariam prisioneiros daquela revolta. Poxa, como a vida é perfeita, né? Como Deus é perfeito, né? Como a espiritualidade é perfeita. Isto naquele período da humanidade. Mas e aí? Tá bom, passou a escravidão. E aí? E os pretos velhos não reencarnaram mais? Esses espíritos de luz não reencarnaram mais para ajudar? Claro que sim. Só que em ocasiões diferentes, mas não significa que vão ser agora negros vivendo como escravos. Não. Ainda precisa muito dessa falange auxiliando as pessoas a se manterem serenas e não baixarem a sua vibração aos seus senhorzinhos. Atualmente, na humanidade, sabemos que existe ainda essa escravidão, só que de uma forma diferente. Há muitas pessoas, há muitos povos que são escravizados para trabalharem de forma impositora para enriquecer determinados grupos. E esses espíritos estão ali no meio, reencarnados e desencarnados, para ajudar estes povos, para que eles consigam se libertar sem a revolta em seu coração. E estes espíritos, no mundo espiritual, vêm às casas trazendo esse conhecimento. Como é bom estudar, não é? Você já teve essa visão dos pretos velhos ou achava que todos eles eram
desta forma nasceu escravo. Tanto que a gente tem algumas perguntas aqui que entre elas tem essa, né? Quer dizer que todo preto velho então é negro e foi escravo? Não, não. É uma forma de vida, de humildade, de paciência, de persistência, de amor aos que necessitam de amparo. Isto é a falange dos pretos velhos. Olha, você quer mais informações? A nossa sugestão são os livros. Outro, Camélia de Luz. Mais um outro livro muito bom que fala sobre essa ação dos pretos velhos. A Cabana do Pai Tomás. A Aruanda fala muito. Pai João Cobu. Sabedoria de Preto Velho, também outro livro. Leia. Eu amei Aruanda. Foram os que eu li, tá? Aruanda, Sabedoria do Preto Velho. Amei esse livro. Eu preciso ler Camélias de Luz, eu ainda não li. Então, meu irmão, entendo claramente que esses irmãos estão aí nos cedendo esse conhecimento para que a gente tenha equilíbrio e domínio das situações em que vivemos. Não revolta. A revolta é um veneno que as pessoas ingerem sem perceber. Mesmo que elas tenham todas as justificativas para se revoltar, quando ela alimenta-se da revolta, quando ela se deixa contaminar pela revolta, ela sofre em dobro. Então essa falange é para que, diante de um problema grave, de uma situação difícil, você não venha a ingerir a revolta, esse veneno chamado revolta. Então esses espíritos trabalham muito para isso, para impedir esse mal em você. Eles são profundos conhecedores das ervas, não é? Pé no chão, usam a arruda para quebrar mal olhado, olho gordo, o alecrim para trazer alegria e o guiné para proteção. A força espiritual deles vem do domínio da natureza. Mas deixa eu dar um adendo. Domínio da natureza não significa apenas a força das ervas, das raízes da terra. O domínio da natureza é o domínio das nossas forças. Nós somos seres da natureza. Então ele tem o domínio das forças que você tem para que você use as suas forças de forma correta. Quando você conhece as ervas, existem ervas que elas são venenosas, mas dominando elas, você usa do veneno para fazer o bem, não é assim? Não é isso? Existem muitas ervas que são venenosas, mas se você manipulando essas ervas, você tira dela o proveito para benefício da vida humana. Imagina também você tendo o conhecimento de usar do seu poder para que o veneno da revolta, da intolerância, o veneno da mágoa não venha te contaminar. Então esses espíritos, eles sabem utilizar da força que existe no ser humano diante de uma situação que ele poderia se revoltar, mas ele usa aquela situação para instigar a força de superar. Esta é a sabedoria dos pretos velhos. Eles entendem que o corpo adoece porque o espírito se sujou primeiro. Presta atenção nessa sabedoria. O espírito se sujou primeiro. Se você sente cansaço físico sem explicação médica, saiba que a vibração do preto velho trabalha na restauração do seu tônus vital, limpando as larvas mentais que sugam a sua energia durante o decorrer do dia, tá? A força desses guias também está na palavra. O fio do canto, né, como eles chamam, né, o fio do canto. E o rosário seriam elementos que eles usam, que eles carregam
não são enfeites. Não são enfeites. Por exemplo, uma guia não é um enfeite. É um elemento que eles utilizam como captadores de vibração para trazer a proteção às pessoas. Mas existe esta ideia preconcebida que se você usa uma guia é porque você é de determinada religião, você é isso, você é aquilo. Mas as pessoas não compreendem que, poxa, quando você, dentro de uma igreja, vamos dar o exemplo da igreja católica, você põe ali o crucifixo, é representando a fé que você traz, é representando a confiança que você tem em Deus Pai, Espírito Santo a te proteger. Então aquela guia é representando a confiança que você tem nos orixás, que são espíritos pertencentes à natureza que está trabalhando a favor dos seres viventes. É esta a proposta. Olha, para falar dos pretos velhos, nós poderíamos ficar aqui por muito tempo. Mas eu te convido, estuda, leia esses livros indicados. Quais são? Eu vou repetir, não tem problema não. Livro Camélias de Luz, A Cabana do Pai Tomás, Aruana e Sabedoria dos Pretos Velhos. Leia, Sabedoria de Preto Velho. Leia, tá certo? Vamos fazer a prece? Vamos fazer a nossa oração? Vamos elevar o pensamento a Deus, ao Cristo Jesus? Então vamos fazer a prece aos pretos velhos? Vamos? Louvados sejam todos os pretos velhos. Louvados sejam vós que formais o Santíssimo Rosário da Virgem Maria. Santas almas benditas, protetora de todos aqueles que se encontram em aflição. A vós recorremos, espíritos puros pelos sofrimentos, grandiosos pela humildade e bem-aventurados pelo amor que irradiam. Socorrei-me, pois encontro-me em aflição. Concedei-me, meus bondosos pretos velhos, a graça de, neste momento, faz o seu pedido aos pretos velhos. Pedimos a esses irmãos as bênçãos da luz da sinceridade e da bondade. Faz o seu pedido. Através da vossa intercessão, junto à Santa Virgem Maria, Santíssima Mãe de Deus e de todos nós. Dai-me, meus pretos velhos, um pouco de vossa humildade, de vosso amor e de vossa pureza de pensamento, para que eu possa cumprir a minha missão na terra, seguindo todos os vossos exemplos de bondade. Louvado seja todas as santas almas benditas. Tendes piedade de todos nós, ó pretos velhos. Que assim seja. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, a humildade é a demonstração da elevada condição em que esses espíritos estão. Que mesmo diante de todo e qualquer sofrimento, da humilhação, da falta de condições de vida, esses espíritos se mantêm serenos, mostrando que há um poder muito maior que não é afetado
pelas ações ignorantes dos seres animalizados. Seres animalizados que acabam escravizando a própria espécie para o bem proveito pessoal. Estes espíritos não se revoltam com estes, pois os reconhecem como almas doentias, e ainda trabalha para ajudar estas almas que, pela doença dela, acaba prejudicando aquele ser, mas ele não se deixa abater. Obrigado a esses irmãos pretos velhos. Sabe que existem muitas dúvidas, né? Então nós trouxemos aqui algumas perguntas que de repente também é uma dúvida sua. Por exemplo, por que algumas casas religiosas esses irmãos utilizam de cachimbo e fumos? Por quê? São formas de trabalho para dissipar miasmas. Algumas casas usam dessa postura, dessa ação, com cachimbo e charuto, porque eles dissipam com aquela borrifada todos aqueles miasmas que estão pairando sobre o campo áurico daquelas pessoas. Mas por quê? Se existem outras formas? Porque aquela pessoa se familiariza com aquela forma, por isso aquela casa trabalha com esse tipo de ação de limpeza, porque aquelas pessoas que são direcionadas lá, elas precisam desse tipo de trabalho. Outra dúvida, por que no templo Maria Santíssima não se utiliza desses artifícios? Por quê? Porque as pessoas que vêm ao templo Maria Santíssima, elas precisam de outras formas de limpeza. Outro tipo de limpeza. É a mesma limpeza, só que de outra forma pelo entendimento que as pessoas têm, pelas condições vibracionais que ela tem. Não significa maior ou menor. Significa que aqui a limpeza ela é feita de outra forma. É só isso, não há diferença. É o respeito que a espiritualidade tem ao conhecimento ou à falta do conhecimento que as pessoas ainda trazem. Porque esses espíritos se apresentam curvados e no templo Maria Santíssima não? Então, nenhum espírito socorrista, independente da corrente, é um espírito doente. Não, é um espírito que tem deformações no seu perispírito? Não, mas a ignorância ainda leva a alguns médiums, sem crítica, tá? Ignorância do entendimento de que um preto velho não é um espírito doente, não é um espírito que está envergado, que é um velhinho, que tem problemas de coluna, não. Isso é a ignorância que leva a esses que não têm o conhecimento, esses médiuns que não têm o conhecimento de atuar assim, porque já foram influenciados desta forma. Na casa de Maria nós entendemos a grandiosidade desses espíritos que se apresentam como pretos velhos, mas que traz a sua robustez de alma. E assim, eles ajudam as pessoas a se tornarem fortes tanto quanto eles. A outra pergunta, outra dúvida que é muito recorrente: todo preto velho é uma pessoa negra e de idade? Boa pergunta, né? Não. Um preto velho pode ser uma pessoa que, na sua última encarnação, teve uma roupagem na cor da pele branca. Isso não altera em nada, não altera em nada. Preto velho é a sabedoria, é a humildade, tá? Então não tem nada a ver com a cor de pele, tá bom? Nem com a idade. A idade é o grau de conhecimento adquirido, acumulado. Todos esses espíritos são ex-escravos? É outra tolice, não é? É outra tolice. É outra, quer dizer então que acabou a escravidão, acabou os pretos velhos? Não. Não, eles não viveram apenas, já respondemos isso, mas vamos repetir, não viveram apenas naquela época. Também vivem nesta época, atuando, encarnados e desencarnados, tá?
Entendamos isso. Um preto velho pode estar encarnado, vivendo junto a um grupo para ajudar aqueles grupos a não se contaminarem pela revolta. Já disse isso aqui, repito. Olha, se você quer saber mais, leia esses livros, vai. Camélia de Luz, A Cabana do Pai Tomás, Aruana, Sabedoria de Preto Velho. Tá certo? Tá certo, gente? Bom, por hoje vamos encerrar. Sobre esse assunto, poderíamos falar muito tempo, mas a ideia é essa, é dar essa pincelada para que te instigue em você um conhecimento maior ou um desejo de ter maior conhecimento. Por isso indicamos esses livros, tá? Bom, encerrando nossa jornada de 30 minutinhos, acho que passou um pouquinho, né? Deixo um ensinamento profundo, né? Deixou aqui um ensinamento profundo desses espíritos, né? Nós somos apenas aqui um instrumento deles, tá? Para que você seja instigado a buscar mais dessa força desses pretos velhos, não é? A afirmação de um preto velho não está, a firmeza de um preto velho não está no tamanho da sua vela, mas na sinceridade do pedido. Se você precisa de proteção, firme os seus pensamentos, mas firme mesmo, com simplicidade, com verdade. Que o dia de hoje, dia 14 de abril, seja um marco de estabilidade na sua casa, sabe? De uma forma equilibrada como esses espíritos são. Tá bom? Amanhã nós estaremos de volta. Eu acredito que fora muito produtivo esse tema para que não deixemos que o preconceito venha impedir que esses espíritos nos ajudem. Não tenha preconceito. Se você ainda não entende o significado de uma falange espiritual, podemos aqui, Amanda, falar dos Exus, que ainda também é um tema que as pessoas até temem, né? Falar de Exu, meu Deus, como se esses espíritos fossem tudo trevosos. Todos trevosos, e não são. Mas a gente vai abordar esse tema em outra ocasião. Agradeço você por se dedicar a aprender. Agradeço mesmo, tá? Fala em agradecer, agradeço as pessoas que estão aqui se prontificando a nos ajudar na aquisição desses tablets, tá? Desse tablet aqui para melhorar essa comunicação, tá? Agradeço mesmo. Teve uma pessoa que entrou em contato conosco. Quando se der tudo certo, eu venho aqui e dou o nome dela, tá bom? Com sentimento de gratidão. Aí tem outras pessoas que estão querendo nos ajudar. A gente soma. Se você não consegue ajudar no valor total do tablet, que custa entre 1.800, 2.500, você pode ajudar quanto puder. Eu agradeço de antemão mesmo, agradeço de coração, tá certo? E vou mostrar aqui. Em vez de estar usando, de repente, em vez de estar usando meu celular, ó, tá vendo? Meu celular tá aqui, eu uso ele para poder fazer essa comunicação com você. Aí a gente pode usar o próprio tablet e poder melhorar essa transmissão, tá bom? Obrigado mesmo, obrigado de coração. Amanhã estaremos de volta. Dê like, tá? Gostou aí do tema de hoje? E o que você achou? Saber sobre o preto velho, o que você achou? Diz aí pra gente, vai. Dê a sua opinião. Amanhã estaremos de volta. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.